Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Bom, agora continuando nas tabelas dinâmicas, agora que a gente sabe como que elas são criadas, o que que elas são e as suas funcionalidades aí iniciais, vamos expandir o uso delas para técnicas de analytics que a gente vai ver ao longo do curso, e aí a gente deixa registrado como fazer isso aqui usando as tabelas dinâmicas do Excel. O recurso que a gente vai ver na aula de hoje são as tabelas de frequência, né? Como calcular contagens e frequências relativas, frequências acumuladas dos dados que a gente tem na base para explorar, para resumir e entender esses dados. Vamos lá então, pessoal, direto aqui para o nosso exemplo. Como a gente estava falando, na base do Airbnb, eu quero criar uma nova tabela dinâmica, né? Então a gente seleciona todo o intervalo, clico aqui em cima em inserir e depois em tabela dinâmica. Ele vai abrir a janelinha, eu quero criar uma tabela dinâmica numa nova planilha, vou dar um OK. Está aqui então a nossa tabela dinâmica criada e esperando a gente jogar os dados para análise, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Vamos começar aqui de novo com o bairro. Eu vou jogar o bairro aqui na parte das linhas na tabela dinâmica, tudo bem? Jogou, tá aqui, já está disponível para gente. E aí eu vou pegar o mesmo bairro e jogar na parte de valores, tá bom? Da nossa tabela dinâmica. Com isso, automaticamente, ele faz uma contagem desses dados, certo? Então, olha só, pessoal, eu vou clicar agora, só para organizar, clicar com o botão direito, aqui na nossa contagem, clicar com o botão direito, classificar, e eu vou classificar do maior para o menor. Com isso, olha só, Manhattan vem aqui para cima na tabela dinâmica porque tem a maior contagem de ofertas dentro do Airbnb. E lembre-se, pessoal, uma coisa importante, né? A gente sempre tem que analisar esses números em relação ao negócio, ou seja, em relação ao case, né? ao tipo de negócio que eu estou trabalhando. Esse negócio aqui é o negócio do Airbnb, em que cada linha é uma oferta no Airbnb, ou seja, você como viajante entra no site do Airbnb, você quer alugar uma casa em Manhattan, então você tem 16.032 opções de casas. Essa que é a ideia, tá bom? Quando a gente fala contagem de bairro, isso pode soar estranho. Não tem 16 mil bairros em Manhattan. Não é isso, tá, pessoal? Isso é importante saber. Essa contagem aqui foi feita simplesmente usando o bairro, a coluna bairro, como referência. Porém, o valor certo aqui, e a gente pode simplesmente começar a digitar, seria contagem de ofertas de casas. Tudo bem? Então, esse daqui é de fato a coluna que a gente está calculando, certo? Então, isso aqui é muito importante a gente entender, tá bom? Só que a coluna que está sendo usada aqui na aba de valores é a nossa coluna de bairro para fazer a contagem. Muito bem, pessoal. Então, essa aula aqui é uma aula de tabela de frequência, né? O que é uma tabela de frequência? Primeiro começa com ela aqui, ó. Isso aqui já é uma frequência. A gente vai ver nas aulas de estatística, mas essa daqui é o que a gente chama de frequência absoluta, tá? Então, essa daqui é a nossa frequência. Frequência absoluta, tudo bem? A gente tem a frequência absoluta, que é simplesmente a contagem do dado nu e cru, tá bom? Existe uma outra frequência, pessoal, que a gente chama de frequência relativa. O que é a frequência relativa? Seria basicamente eu vir aqui e fazer a seguinte fórmula. Esses 16.032, né, que é de Manhattan, e dividir pelo total. O total dele é 30.475. Quando eu faço essa fórmula simples, pessoal, de porcentagem, a gente tem que Manhattan representa 53% das ofertas de casas no Airbnb. Né? E aí eu poderia continuar essa conta. Né? 11.613 dividido pelos 30.475. A gente sabe aqui que Brooklyn tem os outros 38%. E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Eu poderia, claro, fazer isso de uma forma melhor, né? Em vez de ficar digitando, eu poderia fazer via referência de célula, tá? Se eu clico aqui, pessoal, no igual e referencio a uma informação que está na tabela dinâmica, muitas vezes o Excel gera essa função automática chamada infodados tabela dinâmica.
Essa função infodados não é muito boa para a gente usar na análise de dados, por isso que a nossa dica é para que vocês sempre desabilitem essa opção. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente clica na tabela dinâmica, aqui em cima a gente clica em análise de tabela dinâmica, na aba, e na abinha opções vai ter a opção gerar get pivot data, ou dependendo da versão do Excel vai estar gerar infodados tabela dinâmica. É só a gente desmarcar essa opção. Clica nela e essa função automática foi desligada. Então agora a gente pode voltar. Igual, olha só, agora quando me referenciar, ele vai fazer normalmente a referência para a célula, tá bom? Então a de B4, eu quero vir aqui e dividir pelo total. Lembra de travar essa referência do total, certo? E agora, pessoal, nossa frequência relativa, basta eu arrastar para todas as outras, os outros bairros, e a gente já tem. Tudo bem? Então aqui a gente tem a frequência relativa dessa tabela dinâmica. Então como que eu leio? 1% só das ofertas de casas no Airbnb representa o Bronx. Né? Bronx é só 1%. O restante fica muito concentrado aqui em Manhattan e Brooklyn. Tá bom? Mas o quanto concentrado? Né? Uma outra frequência, pessoal, relativa, ou melhor, desculpa, uma outra frequência que a gente sempre está interessado em tabelas dinâmicas é a frequência acumulada, que dá essa ideia de concentração. Então olha só, pessoal, se a gente calculasse aqui a frequência acumulada na mão, a frequência acumulada seria basicamente esse primeiro aqui, o próprio 53, tá bom? E a outra informação, a outra frequência seria o acúmulo de 53 para 38, né? Então como que eu faço isso de uma forma aqui manual no Excel? Eu poderia pegar a célula de cima, que é o 53, e somar com a célula aqui da esquerda. Olha só. Se eu pego aqui esse 53 e somo com os 38, vai me dar 91. Agora, pessoal, basta eu arrastar isso e ele vai chegar até os 100%. Deixa eu colocar aqui com mais casas decimais, só para a gente ver aqui as diferenças. Olha só. Maravilha. Então, como que a gente lê, pessoal, a frequência acumulada? A gente lê o seguinte, ó, 90%, tá aqui, ó, 90% das ofertas de casas, 90% das ofertas de casas em Nova York estão concentradas em Manhattan e Brooklyn. Então, olha só, parece simples, mas isso já é um insight importante. A gente vai falar ao longo do curso de um princípio chamado princípio de Pareto, em que o Pareto diz justamente isso, né? Concentração. Muitas vezes as concentrações de algo estão em poucos casos. Nesse caso aqui, de 5 bairros, as concentrações estão em apenas 2. Né? Então a gente poderia até falar o seguinte, ó, 90% das ofertas estão em 40% dos bairros. Por quê? Porque se a gente fosse contar, né, a gente tem 5, então Manhattan e Brooklyn representa 40% dos bairros, né? 2 dividido por 5 bairros, certo? Então 90% das ofertas estão em 40% dos bairros. Esse já é um insight muito relevante, a gente sempre busca esse tipo de análise usando tabelas de frequência, em qualquer tipo de negócio, tá bom? Então, pessoal, eu estou antecipando aqui um conceito estatístico que a gente vai falar nas aulas de estatística, vai revisar lá. Mas aqui o importante é como calcular isso no Excel, né? Bom, então a gente fez isso de uma forma manual. É interessante a gente usar a tabela dinâmica para fazer isso. Então olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou copiar essa tabela dinâmica, tá? Vou copiar ela inteira, jogar aqui para baixo, tudo bem? Só que agora eu vou apagar essas frequências aqui que eu calculei, as frequências relativas, tudo bem? E aí, olha só o que a gente vai fazer. Deixa eu também tirar aqui essa cor, para não tirar o nosso foco. Vamos lá. Então aqui, olha só, essa contagem de ofertas de casa, eu vou já digitar aqui, ó, frequência absoluta, tudo bem? Essa é a nossa frequência absoluta, certo? Vou até apagar essa aqui. Olha só, pessoal, aqui na tabela dinâmica eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui a minha cara para não atrapalhar. A gente tem o bairro, que ele já está aqui arrastado para valores e a gente renomeou para frequência absoluta.
Eu vou pegar o bairro de novo, pessoal. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou pegar o bairro de novo e vou arrastar mais uma vez para valores, olha só. Olha o que vai acontecer aqui. Ele mostra de novo como contagem de bairro, certo? Vamos deixar assim. Só que olha o que eu vou fazer, pessoal. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima aqui do contagem de bairro, ou seja, na coluna, e vou selecionar aqui configurações do campo de valor, tá? Quando isso acontece, pessoal, eu vou clicar aqui nessa opção mostrar dados como, certo? E aqui no sem cálculo, que é a opção padrão, eu vou selecionar o percentual do total de colunas. Clico nele e clico em OK. Olha só, pessoal, o que ele faz. Ele aplicou a frequência relativa, aquela que a gente já tinha feito aqui de uma forma manual, né? A gente usou aqui através de fórmulas e o próprio Excel fez isso aqui na tabela dinâmica. Então, pessoal, é muito mais útil, né? É muito mais prático se a gente fazer essa conta direto na tabela dinâmica, tá bom? Então eu coloquei como percentual do total de colunas. Por quê? Porque para cada coluna, ele vai pegar cada uma dos bairros e dividir pelo total da coluna. Então, percentual do total da coluna. Esse é o nome que dá. E aí, pessoal, mais uma vez, aqui a gente vai lá e coloca a frequência relativa para ficar mais fácil a gente entender. Tá bom? Bom, pessoal, então agora falta a gente calcular a frequência acumulada na tabela dinâmica para encerrar aqui como utilizar o Excel para tabelas de frequência, tá bom? Então, mais uma vez, clico aqui na nossa tabela dinâmica, vou clicar aqui em bairro e vou arrastar para valores, certo? Ele vai fazer de novo o comportamento padrão, que é a contagem absoluta, ele sempre começa com contagem, e aí eu vou clicar com o botão direito, configurações do campo de valor. Só que agora, pessoal, aqui em mostrar dados como, eu vou selecionar o percentual da soma acumulada em. Essa opção aqui, ó. Percentual da soma acumulada em. E aí ele vai perguntar em onde, né? Qual que é o campo base que você vai usar? Olha, o campo base é sempre o campo que a gente coloca aqui, pessoal, na parte de linhas da tabela dinâmica. Então aqui na parte de linhas da tabela dinâmica a gente está usando o campo bairro. Então a gente seleciona o bairro aqui, tá bom? Clico em OK. E olha só, pessoal, ele fez a nossa frequência acumulada como a gente tinha feito aqui em cima, né? Ele está colocando uma casa decimal a mais, não tem problema. A gente pode até clicar com o botão direito, configurações do campo de valor. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem um botãozinho número. É aqui que a gente formata as células da tabela dinâmica. Então aqui na parte percentual eu vou colocar um campo a menos, ó, né, uma casa decimal a menos. Clique em OK. OK novamente. Então ele já fez aqui e está idêntico àquela conta que a gente fez manualmente. Tudo bem? E aí, por fim, vamos dar um nome aqui para deixar a nossa tabela intuitiva, né? Frequência acumulada. Acumulada. Tudo bem? Então, olha só, comparação. Fizemos aqui a conta de uma forma manual, a frequência relativa e acumulada, e agora fizemos a frequência relativa e acumulada de uma forma automática, usando as tabelas dinâmicas do Excel. Então, pessoal, as técnicas de tabela de frequência são as principais técnicas que todo analista ou cientista de dados, qualquer um que vai trabalhar com dados para interpretar o dado que tem disponível, usa e deveria usar, né? A gente sempre começa com uma tabela de frequência para já ter uma noção de como os dados estão distribuídos. Frequências relativas e acumuladas para saber as concentrações. E aí com isso já vai gerando os insights, né, que a gente vai tendo ao longo do processo de análise dos dados. Tá bom? Então na próxima aula aqui que a gente vai falar sobre um outro recurso importante, pessoal, que é o resumo de um conjunto de dados usando medidas estatísticas. A gente vai falar como calcular médias, contagens, variâncias e várias outras medidas aí, resumo, usando as tabelas dinâmicas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço, até lá.